Existem 8 grandes tendências na gestão das empresas do futuro e hoje nós vamos falar sobre a quinta delas, que é o fim do comando e controle. Dizer que as empresas hoje são baseadas em comando e controle é, assim, uma obviedade ululante, né? Praticamente toda empresa que a gente hoje vê no mercado, ela é profundamente baseada nessa ideia. E isso, obviamente, tem grandes problemas, muito embora isso não seja tão questionado normalmente. E tem vários exemplos que eu poderia te dar, mas eu vou simplificar num exemplo simples, que é a questão de reembolso de despesas corporativas. A maior parte das empresas tem regras, políticas e normas muito claras sobre quanto cada funcionário pode gastar, em que circunstâncias e tudo mais. Então, se você vai para um cliente, quanto dinheiro você pode gastar no táxi, quanto dinheiro você pode gastar na alimentação e tudo mais. E qual que é o problema dessa história? O problema é que quando você trata as pessoas como crianças, elas tendem a se comportar de acordo. Então, quando você diz para as pessoas que elas podem gastar até R$300 em hospedagem, o que tende a acontecer é que as despesas com hospedagem tendem a ficar muito próximo dos R$300. Por quê? Porque esse foi o limite que você mesmo colocou. Ou então, se você pede para a pessoa gastar no máximo R$80 no almoço, você pode apostar que você vai ter um monte de contas que vai dar 78,34 centavos. Por quê? Porque você estabeleceu esse limite. Empresas como a Netflix operam de maneira diferente. A Netflix tem um princípio básico que é haja de acordo com o melhor interesse da Netflix. Então, se você tem que gastar um pouco mais porque, sei lá, porque você está com um cliente importante e você julgou necessário gastar um pouco mais no almoço, tá tudo bem. Se você julgou necessário você gastar um pouco mais no hotel porque ele fica do lado do local onde você vai participar de um evento X, você vai economizar uma grana com deslocamento e papapá, tá tudo certo. Porque a Netflix parte do pressuposto de que as pessoas são adultos responsáveis e, portanto, elas acabam com esse tipo de mecanismo que é completamente sem sentido. Você pode olhar para essa questão, por exemplo, de uma perspectiva industrial. Muitas indústrias, elas tendem a exercer muitíssimo controle sobre a ponta. Então, os funcionários tendem a ser revistados, tem pontos muito estritos, políticas de reabastecimento de materiais. Então, se um funcionário de uma máquina pesada, por exemplo, a luva dele estraga, ele precisa pedir para o chefe dele que vai até o departamento de suprimentos para pegar um voucher, e aí você vai lá e consegue pegar a luva, não sei o quê, e nesse meio tempo você perdeu um monte de tempo porque o cara está simplesmente cumprindo regras burocráticas para poder voltar a trabalhar efetivamente. E qual que é o problema? Esse cara está perdendo, sei lá, meia hora, uma hora do dia dele por conta de uma luva que custa, sei lá, R$20, quando ele está deixando de operar uma máquina que está custando uma obscenidade de dinheiro para a empresa, porque a máquina não está sendo operada porque o cara estava sem a luva. Então, são disfunções desse tipo que fazem com que os mecanismos de comando e controle, muito embora eles pareçam uma boa ideia na teoria, na prática eles não funcionem muito bem. E você talvez sofra um pouco com isso quando a gente olha para a perspectiva do home office. Muitas empresas esperam que as pessoas batam o ponto e tudo mais e ficam fiscalizando o que as pessoas estão fazendo durante o home office. Por quê? Porque elas têm essa mentalidade de controlar o que as pessoas estão fazendo. E se você é um ser humano normal, você provavelmente se incomoda com isso, porque afinal de contas ninguém gosta de alguém enchendo o seu saco o que você está fazendo, te fiscalizando e desconfiando de você, né? Então, esses são alguns pequenos exemplos que mostram que quanto mais você desconfia das pessoas e quanto mais você tenta controlá-las, o provável é que você vai ter um comportamento muito contrário ao que você realmente deseja. E como permitir então que as pessoas tenham mais autonomia, liberdade e sofram mesmo com esse tipo de mecanismo? Um passo simples que você pode dar é permitir que as pessoas criem e decorem seus próprios espaços. O Airbnb, por exemplo, disponibiliza uma verba para que os seus funcionários personalizem a sua baia, pintem, comprem coisas, enfim, deixe o lugar à sua cara. Só de você fazer isso, você já permite que a pessoa expresse um pouco mais a sua individualidade, sua liberdade e autonomia, o que faz com que a pessoa se aproprie um pouco mais daquele espaço. O segundo passo é um pouco mais complicado, que é você ter um trabalho baseado em resultados e não trabalho baseado em esforço. É muito mais fácil você medir o esforço, a quantidade de horas que a pessoa coloca, a quantidade de tempo que ela fica no trabalho. Muito mais difícil é você mensurar o resultado deste trabalho. E aí é que está a diferença. Se você tem uma pessoa que ela entrega uma quantidade absurda de valor em 3 horas e uma pessoa que entrega uma quantidade mínima de valor em 10 horas,
horas, quem que você prefere? Bom, talvez você diga para mim que você prefere a pessoa que entrega mais valor em 3 horas, mas na prática o que a gente vê no mundo corporativo não é isso. Em geral, são valorizadas as pessoas que trabalham muito, que colocam muitas horas. A mensuração do resultado ela tende a ser muito intangível. E se você quer que as pessoas tenham mais liberdade, mais autonomia e entreguem mais resultado, elas precisam ser reconhecidas pelo que elas entregam e não pelo tempo que elas dedicam. Fase 3, remova mecanismos de controle. Permita que as pessoas se comportem como adultos responsáveis e provavelmente a maior parte delas agirá de acordo. Então, para usar de novo o exemplo da Netflix, quando a Netflix diz age de acordo com o melhor interesse da Netflix, o que eles descobriram é a maior parte dos gastos que eles tiveram, muitos deles diminuíram e a maior parte deles permaneceram da mesma maneira que eles eram. Não teve grandes mudanças. Existem desvios? É claro que tem. E quando existem desvios, essas pessoas, em geral, tendem a ser desligadas sem muita conversa. Se você está abusando do respeito e da liberdade que você tem perante seus colegas, perante a sua empresa, é óbvio que isso é uma coisa que não vai ter muita tolerância. E é assim que a maior parte dessas empresas se comportam. Violações éticas tendem a não ter muita tolerância. Então, esse é um pouco do trade-off que você tem. Você permite que as pessoas ajam com a maneira que elas bem entenderem, mas quando tem um abuso, esse abuso é duramente repreendido. Passo número 4, avaliação entre pares. A grande questão de você ter um chefe papai que diz que o seu subalterno ele tem que melhorar nisso ou naquilo, porque afinal de contas ele é o dono da verdade, é que isso extirpa a responsabilidade da pessoa. Se você quer que as pessoas sejam responsáveis, você tem que permitir que elas sejam livres para tomar decisões. E a questão da avaliação entre pares entra muito nessa toada. O chefe para de ter esse papel de eu digo se o meu subalterno está bem ou não. Você permite que a pessoa se aproprie mais dos seus resultados, dos seus comportamentos. E, em paralelo com isso, você tem os pares que exercem esse papel de responsabilidade perante uns aos outros. Então, se eu vejo o cara do marketing fazendo uma coisa que para mim é uma cagada, eu tenho uma responsabilidade perante os meus colegas de dizer para ele que aquilo é uma cagada e que ele deveria fazer algo a respeito disso. E a gente se avaliar, a gente ter esse tipo de troca, porque afinal de contas hoje isso é uma coisa que na maior parte das empresas não acontece, porque elas tendem a ser muito departamentalizadas. Eu tenho jurídico aqui, tenho finanças ali, tenho vendas ali, o marketing ali, cada um cuida do seu. Ah, não, mas isso aí não é problema da minha área, esse problema é da outra área. Tudo bem, só que no final das contas, más decisões afetam a empresa inteira. E quanto mais você tem esse clima em que as pessoas não podem trocar entre si, pior é. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você tem uma empresa em que as pessoas são responsáveis não só pelos seus próprios comportamentos, mas também de ter essa troca uns com os outros, de dizer, pô, acho que a gente pode fazer melhor desse outro jeito aqui, por mais que isso não seja minha responsabilidade, você vai ter uma empresa que performa muito melhor e entrega muito mais resultado também. E finalmente, o nível mais ousado que talvez você surte depois que eu te disser é salários autodeterminados. Salários autodeterminados é uma prática que muitas organizações pioneiras adotam na ideia de que se as pessoas elas compreendem bem o resultado que a empresa gera e a contribuição delas ali dentro, elas tendem a ser muito mais razoáveis do que você pode imaginar. É claro que para isso funcionar bem, você precisa ter algumas coisas no lugar. Então, em primeiro lugar, você precisa ter muita transparência rolando ali dentro. Se os salários são secretos, existe uma tendência maior de abuso. Da mesma maneira que o contrário é verdadeiro. Se todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe os salários, isso é uma coisa mais fácil. Então, alguns processos costumam funcionar mais ou menos da seguinte maneira. A pessoa chega lá para um comitê, que fala assim, comitê de salários, eu quero um aumento, eu acho que eu deveria ganhar tanto mais. Esse comitê vai analisar essa proposição em termos do mercado e vai dar uma recomendação. No final do dia, a pessoa tem autonomia para dizer, eu vou ficar com este salário ou eu não vou. Mas o comitê vai dar um parecer com base na explicação, nos argumentos, na performance e tudo mais. E se isso não for o suficiente, a questão da publicidade costuma ser. Então, todo mundo vai saber que você está pegando o salário que você está pegando. Então, se você está abusando do seu salário, vai ficar muito público e não vai demorar para você ter uma pressão muito forte dos seus pares para que esse salário mude. E se você já conviveu numa empresa em que o social não era muito favorável a você, você entende um pouco do poder que é isso. O ambiente ele exerce muita pressão sobre o indivíduo. Então, se você está recebendo uma remuneração que é desproporcional ao que você deveria e os seus pares pensam assim, é muito provável que não vai demorar para você abandonar esse ambiente de uma vez por todas.
O maior obstáculo para superar o comando e controle, no entanto, é você superar a ideia de previsibilidade. E se você quiser saber mais como fazer isso, tem um vídeo dedicado a isso, que inclusive é uma das tendências da gestão do futuro.